toda vez que a gente vai falar de grãos, a gente tem que falar dar um passo atrás para falar um pouquinho só de contexto clima, porque eu acho que isso está conduzindo muito do que a gente está vendo hoje no mercado, né? Acho que se a gente estivesse tendo essa conversa num ambiente mais calmo, de oferta e demanda mais confortável, teria um impacto, teria alta no preço dos grãos, porque são dois grandes exportadores de grãos, e não só grãos, fertilizantes, mas acho que pegou o mundo num momento muito sensível, tá? A gente vem de anos em sequência de problemas climáticos, teve uma seca das piores dos últimos 100 anos ano passado, isso pegou muito o milho safrinha, pegou muito até a parte de cana-de-açúcar. Então, são dois setores, tanto de grãos, de milho, quanto de soja que também foi impactado, quanto a parte de açúcar e etanol, que começa 2022 com uma oferta muito ajustada, sabe? Sem espaço para qualquer revisão para baixo. E a gente começou a ter problema de clima de novo. Então, laninha no sul do país, quebra de safra por conta da seca, não só sul do Brasil, a Argentina também muito impactada com seca. Então, a gente saiu de uma perspectiva de safra recorde de milho para diversos ajustes. Ainda vai ter um crescimento ano contra ano, mas é um volume muito menor. E a Argentina, que nessa época tem excedente, estaria exportando mais milho, por conta do clima, não está exportando também. Perdeu produtividade, perdeu safra. E no caso da soja, a gente está produzindo menos do que do ano passado por conta do clima também. Uhum. Então, nessa época do ano, essa safra de verão, é o Brasil quem realmente coloca volume no mercado mundial. E com essas quebras, a gente não colocou. Então, começou 2022 com menos grãos, menos milho e soja, principalmente, no mercado mundial. E, em paralelo, uma alta constante de custos de produção, principalmente fertilizantes. A gente sempre fala fertilizantes, o que a gente quer dizer? É o que a gente chama de NPK, né? Que é o nitrogenado, os potássios e os fosfatados, né? Que são os grandes produtos que a gente coloca no solo. E isso, o Brasil importa muito fertilizantes, os Estados Unidos importa muito fertilizante e começou a subir o preço de fertilizante no mundo todo. Seja por conta do petróleo, que impacta o custo de quase tudo, como o preço do gás natural também subiu e começou a subir muito o preço de fertilizantes. Então, a gente já tinha quebra de safra, menos oferta no mercado mundial, alta nos custos, sustentando os preços para patamar mais alto. Então, nesse cenário, ainda tem risco climático para os Estados Unidos, tem outros problemas ainda para discutir, mas nesse cenário tem essa história da Rússia invadindo a Ucrânia. As duas juntas são responsáveis por 17% da exportação de milho do mundo, tá? Então, vamos dizer, um quinto é mais ou menos do volume exportado de milho do mundo, e em trigo, 28%, quase que um terço do trigo exportado no mundo vem da Rússia com a Ucrânia juntos. Então, nesse cenário de que a oferta está muito ajustada, não tinha espaço nenhuma para revisão, vem um susto desse, tá? Aumenta a preocupação, estressa muito mais o mercado, teve limite de alta no trigo, teve limite de alta no milho, outras commodities subiram, voltaram, então assim, o mercado está muito sensível. Tá? Tem essa pressão inflacionária, tem essa pressão de custos, tá? E tem esse risco climático ainda presente nesse ambiente que você pode tirar dois grandes exportadores de grãos do mundo. Então, assim, vamos pensar que médio e longo prazo se sustenta? Acho que não, porque eu acho que a gente está começando a ver o impacto da inflação com isso. Mas curto prazo é difícil de ver queda no preço dos grãos com esse cenário de risco de oferta tão grande. Tá? E só para complementar antes do Ale dar a opinião dele, quais empresas desse setor são as mais impactadas no caso, né, desse aumento desses grãos? Olha, até acho que é uma boa pergunta, porque se a gente for pensar de uma maneira de imediato, na hora que você tem alta no fertilizante, por exemplo, pega o custo de todo mundo, né? Então todo mundo vai sentir aquela pressão e as margens sendo squeezadas, a gente fala, né? Sim. Só que ao mesmo tempo, essa alta do preço dos grãos dá espaço para você travar um preço melhor para frente. Então, não é assim de imediato que a gente consegue ver quem são os grandes ganhadores. O que eu acho que é a maneira mais fácil de ver quem são os ganhadores, né? As regiões do mundo onde o custo de produção são estruturalmente mais baixos, tá, tendem a ter mais colchão, vamos dizer assim, até mais protegido, tem mais margem para queimar, de certa forma. E vão conseguir pegar essa alta de grãos também. Então, por exemplo, estruturalmente, o Brasil tem um custo de produção muito mais baixo do que nos Estados Unidos. Então, numa alta de fertilizantes, o produtor brasileiro ainda tem margem. O dos Estados Unidos está perdendo margem, está ficando negativo. Então, nesse cenário, o produtor americano ele pode até decidir reduzir o uso de fertilizantes, reduzir a tecnologia no campo, o que vai diminuir a produtividade dele, que vai diminuir a oferta futura e vai subir o preço das commodities, tá? Porque ele está sem margem. E para o produtor brasileiro, não. Ele está saindo de um 2021 de margens excelentes, tá? E realmente foram excelentes, para um 2022 de margens menores, mas ainda positivas. Então, nesse cenário, os produtores ainda saem ganhando. Tá? Uma Brasil Agro, exportadora de grãos, produtora de grãos, né? Não só grãos, né? Cana-de-açúcar também, então milho, soja, cana-de-açúcar, algodão, pecuária, acaba sendo positivo para Brasil Agro. Outros produtores, o setor de açúcar e etanol ele é meio verticalizado, né? Então as usinas também são produtores, né? Elas compram cana de terceiros, umas têm cana própria, mas elas
estão expostas positivamente ao preço da commodity. Então, açúcar, etanol acabam sendo variáveis positivas também nesse cenário, né? Você sobe petróleo, sobe gasolina, puxa etanol, açúcar também é o mesmo cenário de oferta ajustado. Então, nesse ambiente, São Martinho também deve ir muito bem, a Jalles Machado também deve ir muito bem. Então, os produtores, os expostos positivamente aos preços de grãos, devem ser impactados de maneira positiva, tá? Claro, né? Quem está do outro lado, a gente pode falar que é a pauta de hoje, né? Dar um passinho para frente e vai estar na ponta contrária. Mas os produtores estão favorecidos nesse cenário. Boa, perfeito. E aí, Ale? Mais a sua praia, né, Léo? Mas os brasileiros também se protegeram um pouco nessa compra de insumos. Então, né, tem um preço travado de fertilizantes, pelo menos para a safra, uma boa parte da safra desse ano. Então, acho que isso ajuda também na rentabilidade a pegar um pouco desse preço para cima. Então, só para complementar esse ponto do Léo. Bom, eu estou de acordo com a visão dele. Na verdade, esse cenário inflacionário para proteínas foi uma das razões pelas quais, assim, olhando a conjuntura, a gente optou já para montar uma posição no setor desde o início desse ano, né? Obviamente, olhando as regiões e proteínas e que regiões vão ter que empresas e regiões vão ter mais habilidade para precificar esse alimento, conseguir passar esses custos e precificar a proteína num nível alto, né? A gente acha que Estados Unidos, do lado de proteínas, a economia ainda está muito boa, né? O salário crescendo bastante, então é uma região que é favorecida para facilitar esse repasse de preços. Então, olhando esse ambiente inflacionário e a exposição das empresas, a gente optou para manter alguma exposição nesse setor na carteira, até, né, como um viés defensivo, né? Empresas com bastante operação fora do Brasil, né? Acaba sendo um hedge para o portfólio como um todo, né? E a questão específica do conflito é isso mesmo, é 30% na média dos últimos anos da exportação do trigo. Um complemento só que também, apesar da pressão direta no milho, também tem a pressão indireta. Você pega alguns países que usam o trigo na ração, né? O milho e o trigo são substitutos, né? entre eles, então alta de um produto acaba levando a alta do outro. Então, na verdade, só contribuiu, concordando com o Léo aí, para esse cenário mais apertado de custos, né? E no Brasil, por outro lado, a gente vê um cenário mais desafiador, né? A gente vê uma queda de renda real mais significativa, né? Olhando os últimos números do ano passado. A gente já viu um cenário de repasse de preço alto, né? Balanço de BRF já saiu, então preços de processado com altas de 12%, 14% até o final do ano passado. E ainda assim, em cima disso, as empresas ainda vão ter que, dada essa pressão de custos, principalmente nos integrados, né? Os integrados são aqueles que eles não estão tão presentes na cadeia toda, desde o início da compra do grão para fazer a ração, para alimentar os animais e vender o produto final, em relação, né, aos players que só operam spread, né, que compram o animal vivo para abate e venda. Então, os integrados têm exposição direta a esses custos e nos locais tem um tempo de demora, né, tem um tempo para ajuste de produção e repasse de preço, e também capacidade da população, né, de aceitar esse repasse de preço sem cair tanto o consumo. Então, acho que as empresas integradas com mais exposição ao mercado doméstico brasileiro, ou outros mercados que talvez não estejam tão bons quanto o americano, acho que tendem a sofrer mais nesse ambiente, né?